A Unitree Robotics divulgou imagens impressionantes do humanoide G1 fazendo piruetas, giros e até mortais, mostrando que os robôs estão alcançando um nível de mobilidade que parecia impossível até pouco tempo atrás. E falando em avanço, a canadense Realbotics apresentou um robô humanoide tão realista que ele já vai trabalhar como recepcionista oficial em um grande evento. Mas a China também está revivendo um projeto que a NASA abandonou, com um robô espacial capaz de construir estruturas gigantes diretamente em órbita, algo que pode mudar para sempre a exploração do espaço. E para fechar, uma startup dos Estados Unidos quer perfurar a Terra em profundidades extremas para liberar uma fonte quase ilimitada de energia limpa. E a primeira usina geotérmica superaquecida do mundo já tem data para sair do papel. Essas e outras novidades do mundo da tecnologia te esperam. E é exatamente isso que vamos explorar no vídeo de hoje, após a vinheta. Fala família, sou o Jefferson e você está no Mais Tecnologia. Se você é um entusiasta de tecnologia e gosta de ficar sempre atualizado, já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e comenta aqui embaixo para fortalecer a comunidade. Então, chega de espera, bora pro vídeo. A linha entre máquina e ser humano está ficando cada vez mais difícil de enxergar. Enquanto muita gente ainda imagina robôs como algo distante, uma empresa canadense acaba de colocar um humanoide hiperrealista para trabalhar como recepcionista oficial em um dos maiores eventos de tecnologia do mundo. E o mais curioso é que ele não foi criado apenas para responder perguntas, mas para interagir de forma tão natural que pode mudar completamente a maneira como lidamos com atendimento no futuro. A responsável por essa novidade é a empresa canadense Realbotics, que revelou ao mundo a Melody, um robô humanoide da chamada Série M, desenvolvido para criar interações muito mais naturais entre inteligência artificial e seres humanos. Diferente dos tradicionais totens digitais e sistemas automáticos de atendimento, Melody foi projetada para oferecer uma presença física realista. O robô possui 39 graus de liberdade na parte superior do corpo, o que permite movimentos fluidos, expressões mais naturais e interações que se aproximam bastante do comportamento humano. Ela será apresentada oficialmente durante uma grande conferência sobre criptomoedas realizada em Las Vegas, onde atuará como recepcionista. Sua função será receber visitantes, ajudar na localização de estandes e responder perguntas gerais, funcionando como uma espécie de atendente totalmente automatizada. A proposta da Realbox vai além da tecnologia visual. A empresa aposta em inteligência artificial conversacional própria, capaz de gerar respostas personalizadas e tornar a comunicação mais humanizada. Além disso, o robô conta com partes modulares e reconfiguráveis, permitindo mudanças rápidas de aparência e personalidade, dependendo da necessidade do ambiente. Mas toda essa inovação tem um custo elevado. O modelo inicial parte de um valor equivalente a $95 mil. Ainda assim, o surgimento de robôs como Melody mostra uma transformação clara no setor. As máquinas estão deixando de ser apenas ferramentas industriais para ocupar funções sociais, comerciais e de contato direto com pessoas. O avanço é impressionante, mas também levanta uma questão inevitável. Quando robôs começarem a ocupar funções que dependem justamente da interação humana, será que ainda conseguiremos distinguir onde termina a tecnologia e onde começa a conexão real? Quando a maior empresa de comércio eletrônico do planeta decide apostar ainda mais pesado em robótica, dificilmente isso significa apenas uma atualização tecnológica. A Amazon acaba de revelar uma nova fase da sua estratégia de automação, e os números mostram que a empresa está preparando uma transformação que pode mudar completamente a logística mundial. Mais velocidade, menos custos e uma presença robótica cada vez maior dentro das operações. O ponto que chama a atenção é que isso já não se resume aos galpões automatizados. Agora, o movimento avança em direção às entregas, aos drones e até à possibilidade de robôs circulando diretamente pelas ruas. Em carta enviada aos acionistas, o diretor executivo da Amazon, Andy Jassy, afirmou que a robótica se tornou peça central para acelerar entregas, reduzir custos operacionais e automatizar tarefas repetitivas que podem causar esforço físico e lesões aos trabalhadores.
Segundo ele, a empresa enxerga essa tecnologia como uma mudança estrutural na forma como as entregas serão realizadas nos próximos anos. Hoje, a Amazon já opera com mais de 1 milhão de robôs distribuídos em seus centros logísticos. Essas máquinas atuam no armazenamento, separação, triagem e transporte interno de produtos. Mesmo com essa estrutura gigantesca, a empresa afirma que ainda está apenas no começo daquilo que pretende construir com automação em larga escala. Um dos passos mais relevantes foi a aquisição da empresa River, especializada em robôs quadrúpedes, com rodas voltados para entregas domiciliares. O movimento reacende a aposta da Amazon em robôs de entrega porta a porta, algo que havia sido interrompido após o encerramento do projeto Scout. Agora, a empresa parece voltar ao setor com uma abordagem mais avançada. Ao mesmo tempo, a companhia anunciou um investimento bilionário para expandir sua rede de entregas rurais. O objetivo é ampliar drasticamente a capacidade logística, alcançar milhões de novos consumidores e integrar diferentes tecnologias, incluindo drones do projeto Prime Air, que prometem entregas em cerca de 30 minutos. Mas existe um detalhe que levanta questionamentos maiores. A Amazon também adquiriu a Fauna Robotics, desenvolvedora de robôs humanoides. Embora o modelo atual seja uma plataforma de pesquisa, a empresa já deixou claro que está estudando cuidadosamente o potencial dos robôs pessoais. E quando uma companhia com esse alcance começa a explorar essa possibilidade, o cenário deixa de ser apenas experimental. A movimentação da Amazon mostra que a automação está entrando em uma fase muito mais ambiciosa. Não estamos falando apenas de robôs organizando prateleiras em centros de distribuição. Estamos falando de máquinas assumindo etapas cada vez mais próximas da experiência humana. Entregar, circular, interagir e talvez, no futuro, conviver diretamente dentro da rotina das pessoas. A grande questão é que toda aceleração tecnológica cobra um preço em adaptação. Quando a entrega deixar de tocar a campainha e passar a chegar sozinha até a porta, o que mais terá mudado sem que a gente perceba? Enquanto o mundo acompanha a corrida por inteligência artificial e robôs humanoides, a China acaba de avançar em uma direção ainda mais ousada. Pesquisadores estão revivendo uma tecnologia que a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos deixou para trás. Um robô capaz de construturas gigantes diretamente no espaço. E se isso realmente funcionar, estamos falando de uma mudança que pode redefinir completamente a exploração orbital nas próximas décadas. A ideia gira em torno de uma espécie de aranha robótica espacial, inspirada em um antigo conceito da Agência Espacial Norte-Americana chamado Spider-Fab. O projeto original previa um sistema autônomo capaz de fabricar grandes estruturas em órbita usando bobinas de fibra de carbono, sem depender de peças prontas enviadas da Terra. O problema é que tudo o que enviamos ao espaço hoje precisa ser cuidadosamente dobrado, compactado e encaixado dentro de foguetes. Isso impõe limites severos de tamanho, peso e resistência estrutural. E é justamente essa barreira que os pesquisadores chineses querem derrubar. A proposta deles é permitir que o robô construa tudo diretamente no ambiente orbital. Antenas gigantescas, estações solares espaciais e outras estruturas colossais poderiam ser literalmente tecidas no espaço, como uma aranha construindo sua teia. Segundo a equipe responsável, 2 obstáculos históricos já foram superados. O primeiro foi o desenvolvimento de compósitos avançados de fibra de carbono, leves e extremamente resistentes. O segundo foi a criação de conexões integradas que dispensam parafusos ou cola, permitindo que as peças sejam fundidas com laser, criando estruturas mais limpas, fortes e ideais para a automação. Até agora, os testes aconteceram em laboratório, onde o sistema já conseguiu montar uma antena em escala reduzida. Ainda existem desafios importantes, como a montagem autônoma em microgravidade, o alinhamento preciso a longas distâncias e a resistência prolongada à radiação espacial. Se a tecnologia avançar como esperado, ela pode eliminar uma das maiores limitações da exploração espacial moderna, a necessidade de lançar estruturas prontas da Terra. Na prática, isso abriria caminho para construções orbitais em uma escala que hoje parece impossível, aproximando a humanidade de projetos como usinas solares espaciais, telescópios gigantes e bases muito mais complexas fora do planeta. A grande questão agora é: estamos prestes a testemunhar o início da verdadeira era da construção industrial no espaço?
Os robôs estão ficando menores, mais inteligentes e, principalmente, mais próximos da nossa rotina. A China acaba de apresentar um humanoide compacto, que não apenas responde comandos, mas entende contexto, conversa de forma natural e até reage com ações próprias. E o mais curioso é que isso pode ser um sinal claro de que a distância entre máquinas programadas e assistentes realmente inteligentes está ficando cada vez menor. O novo robô se chama Samuroid e foi desenvolvido por uma empresa chinesa especializada em plataformas robóticas avançadas. Apesar do tamanho compacto, ele reúne recursos que até pouco tempo atrás estavam restritos a projetos muito maiores e bem mais caros. A estrutura foi construída para oferecer mobilidade real. O robô conta com 22 pontos de movimento distribuídos pelo corpo, permitindo deslocamentos precisos, movimentos mais naturais e capacidade de interação física muito superior à de pequenos robôs tradicionais. Mas o verdadeiro salto está na inteligência embarcada. Diferente de máquinas que apenas executam comandos pré-programados, o Samuroid utiliza modelos avançados de inteligência artificial capazes de interpretar linguagem natural. Na prática, isso significa que ele entende intenção. Se alguém disser que está cansado e quer se distrair, por exemplo, o sistema interpreta o contexto e pode iniciar sozinho uma ação adequada, como uma dança ou outra interação programada. Isso acontece graças à combinação entre visão computacional, reconhecimento facial, captação de voz e um sistema operacional robótico aberto que permite respostas muito mais dinâmicas. Além disso, ele traz câmera de alta definição, conectividade sem fio avançada, sensores de equilíbrio e uma estrutura em liga metálica projetada para suportar experimentação intensa. Embora tenha sido pensado para pesquisadores, educadores e desenvolvedores, ele mostra com clareza para onde a robótica doméstica está caminhando. O Samuroid ainda não é o robô assistente que muita gente imagina dentro de casa, mas ele mostra que essa transição já começou. A cada novo avanço, máquinas menores ganham mais autonomia, compreensão e capacidade de interação. E quando robôs compactos começam a entender contexto, interpretar pedidos e reagir com naturalidade, uma pergunta inevitavelmente surge: quanto tempo falta para convivermos com máquinas, assim como algo absolutamente comum no nosso dia a dia? A linha que separava máquinas programadas de movimentos quase humanos acaba de ficar ainda mais tênue. Enquanto muita gente ainda associa robôs humanoides a simples demonstrações de laboratório, uma empresa chinesa acaba de mostrar algo que chama a atenção até de quem acompanha a tecnologia todos os dias. Um robô capaz de alternar entre pernas e rodas, deslizar sobre gelo, executar giros completos e até realizar mortais frontais com um nível de precisão que, até pouco tempo atrás, parecia distante da realidade. E o mais curioso é que esse avanço vai muito além de uma apresentação impressionante. O que está por trás disso pode acelerar uma transformação que já começa a impactar a forma como máquinas vão circular, trabalhar e interagir em ambientes criados para seres humanos. A empresa chinesa Unitree Robotics revelou uma nova demonstração do seu robô humanoide chamado G1, mostrando uma combinação incomum entre mobilidade híbrida e equilíbrio extremo. Nas imagens divulgadas, o robô alterna suavemente entre caminhar e se locomover com rodas, enquanto executa manobras complexas como giros completos, rotações apoiadas em apenas uma perna e até saltos acrobáticos frontais. O grande diferencial está justamente nessa fusão entre rodas e pernas. Durante muito tempo, a robótica precisou escolher entre velocidade ou versatilidade. Rodas oferecem eficiência e deslocamento rápido. Pernas permitem adaptação a terrenos complexos. Agora, a proposta da Unitree combina as duas abordagens em um único sistema, permitindo que o robô se adapte a diferentes superfícies e situações com muito mais precisão. Segundo a empresa, essa plataforma foi projetada para a coleta de dados, treinamento de inteligência artificial e execução de tarefas reais em ambientes humanos. O sistema utiliza câmeras binoculares, sensores adicionais nos pulsos e um conjunto avançado de controle em tempo real que permite estabilidade mesmo durante movimentos altamente dinâmicos. O modelo móvel conta com dezenas de graus de liberdade, braços articulados com capacidade de manipulação precisa e uma estrutura capaz de alcançar grandes amplitudes de movimento.
Tudo isso é alimentado por um poderoso módulo computacional que permite processar informações rapidamente para manter o equilíbrio e responder instantaneamente às mudanças do ambiente. Mas talvez o ponto mais importante não esteja nos mortais ou nos giros. Demonstrações como essa mostram que a robótica humanoide está deixando de ser apenas experimental. Quanto mais esses sistemas aprendem a se mover como nós, maior se torna sua capacidade de ocupar espaços hoje destinados ao trabalho humano, seja em logística, inspeção, manutenção, atendimento ou operações industriais complexas. Quando um robô consegue patinar, girar, saltar e manter equilíbrio com esse nível de controle, o recado é claro: a mobilidade robótica está entrando em outro estágio. O que hoje parece uma demonstração tecnológica impressionante pode ser o ensaio inicial de máquinas preparadas para circular livremente em fábricas, centros urbanos e até dentro das nossas rotinas. A grande questão é que à medida que essas máquinas ficam mais ágeis, adaptáveis e eficientes, a discussão deixa de ser apenas sobre inovação e passa a ser sobre convivência. Quando robôs começarem a se mover melhor do que muitos humanos, qual será o próximo limite a ser ultrapassado? Enquanto boa parte do planeta ainda discute como abandonar de vez os combustíveis fósseis, uma empresa dos Estados Unidos decidiu apostar em algo muito mais radical: perfurar tão fundo a crosta terrestre que será possível extrair calor extremo direto das rochas superaquecidas. E não estamos falando de uma ideia distante ou de um conceito teórico. A construção da primeira fase já começou. Se tudo funcionar como planejado, o estado americano do Oregon poderá abrigar a primeira usina geotérmica superaquecida do planeta, capaz de gerar energia limpa de forma contínua. A questão é que, se essa tecnologia realmente entregar o que promete, ela pode mudar completamente a disputa global pela próxima grande fonte de energia. A empresa responsável pelo projeto afirma que a instalação inicial terá capacidade para produzir 50 megawatts de energia renovável, com previsão de operação para o início da próxima década. O plano, no entanto, vai muito além disso. A meta é expandir a produção no mesmo local até alcançar 250 megawatts e, no longo prazo, chegar à impressionante marca de 1 gigawatt. Isso colocaria essa tecnologia em um patamar competitivo com grandes usinas tradicionais. O diferencial está no método. Em vez de depender apenas das técnicas convencionais de perfuração, a empresa está desenvolvendo um sistema que utiliza ondas milimétricas para literalmente derreter e vaporizar rochas em profundidades extremas, alcançando regiões onde o calor subterrâneo ultrapassa mais de 300 graus Celsius. Esse nível de temperatura permite extrair muito mais energia com um número reduzido de poços e ocupando uma área superficial muito menor do que instalações solares ou eólicas equivalentes. Os primeiros sistemas devem atingir zonas com temperaturas médias acima de 315 graus Celsius, enquanto uma segunda etapa avançará para áreas ainda mais quentes. Mas o projeto ainda enfrenta testes decisivos. Um poço independente será perfurado para confirmar se as condições geológicas realmente sustentam a produção prevista. Questões como resistência das rochas, comportamento dos fluidos subterrâneos e eficiência da circulação de água ainda precisam ser validadas na prática. Se der certo, o impacto pode ir muito além da geração elétrica. Uma fonte de energia limpa, contínua e de alta densidade poderia redesenhar a infraestrutura energética global, reduzir drasticamente a dependência de combustíveis fósseis e acelerar uma transformação industrial profunda. O mais curioso é que essa corrida acontece longe dos holofotes. Enquanto o debate público costuma girar em torno de baterias, painéis solares e carros elétricos, uma disputa silenciosa está acontecendo quilômetros abaixo da superfície. Talvez a próxima revolução energética não venha do céu, do vento ou do mar. Talvez ela esteja escondida sob nossos pés, esperando apenas a tecnologia certa para ser alcançada. E se essa perfuração realmente abrir caminho para energia praticamente inesgotável, quanto tempo levará até que o mapa energético mundial seja completamente redesenhado? E aí, curtiu o conteúdo? Então se inscreve no canal. Isso ajuda o Mais Tecnologia a crescer e alcançar mais entusiastas da tecnologia. Na sua tela, 2 vídeos recomendados, um aqui do canal principal e outro do nosso canal de cortes, com notícias diretas ao ponto.
Escolha um e continue acompanhando as novidades do Mais Tecnologia. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.